Irmãos, nós vamos dar sequência à série de exposições no Cântico do Servo Sofredor. Hoje nós veremos a terceira estrofe do cântico. Entretanto, nós vamos ler desde a primeira. O cântico começa lá em Isaías 52, 13. Nós leremos até o 53, verso 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque sabemos que o nosso culto é aceito. Nosso culto não é aceito por causa das nossas obras ou méritos. Nós não os temos de forma que sejam aceitáveis ao Senhor. Mas são aceitos por causa dos méritos do servo, do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso único e suficiente mediador, aquele a quem amamos e por meio de quem nós podemos te adorar, ó Deus bendito. Nós te louvamos, Senhor, porque pela tua grande misericórdia o Senhor fala ao coração do teu povo. Domingo após domingo a tua palavra é anunciada. E a despeito dos pregadores, o Senhor sempre atinge os teus propósitos. Ó Senhor, nós rogamos que seja teu propósito, da tua vontade, que o nosso coração seja transformado, moldado, Senhor, para te servir e para ver a grandeza da obra de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos de dura cerviz. Nós somos míopes. A nossa visão é fraca. Por isso carecemos da ação do Santo Espírito. Opera, Senhor, no nosso meio. Prostra o nosso coração em reverência para nos dobrarmos diante da tua palavra e a praticarmos. Mas não pela nossa força. Porque a quem foi revelado o braço do Senhor? Cristo é o teu poder, Senhor. Nós não o temos. Mas em Cristo, sara-nos, cura-nos, salva-nos, santifica-nos, aviva-nos, Senhor. Que o coração do povo que se reúne aqui se prostre em amor diante do Senhor. Que ouçamos a tua palavra de forma reverente, porque é o Senhor quem fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estudo teologia já faz alguns anos, certamente. E sempre que eu me deparo com algum estudioso do Antigo Testamento, eu
acabo notando uma certa crítica desses estudiosos, e uma crítica que eu menciono por julgar que esses estudiosos têm muita razão. A maioria dos crentes da nossa época, não gostam muito de ler o Antigo Testamento. Talvez eles se sintam mais distantes culturalmente deste texto do Antigo Testamento do que do Novo. Essa é uma justificativa que aparece com bastante frequência, de que o Antigo Testamento é mais difícil de entender do que o Novo Testamento. Mas eu confesso, meus irmãos, estar convencido de que a grande razão pela qual os cristãos contemporâneos não leem e não amam o Antigo Testamento é porque realmente eles não entenderam o Novo Testamento. Porque se eles houvessem entendido o Novo Testamento, então eles veriam o quão belo é esse texto que nós chamamos de Antigo Testamento. Afinal de contas, a porção do Antigo Testamento, composta por 39 livros, é a maior porção daquilo que Deus deixou acerca da revelação de si mesmo para nós. O Novo Testamento é menor do que o Antigo. Isso não significa que um seja definitivamente mais importante do que o outro. Isso significa apenas de que ambos são palavra de Deus e úteis para a nossa instrução. Irmãos, o Antigo Testamento era a Bíblia que o Senhor Jesus lia. Era a Bíblia que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João liam. Nós devemos amar esse texto. Entretanto, eu devo admitir que há partes mais difíceis no Antigo Testamento e que precisam ser melhor explicadas e que nós precisamos nos debruçar com mais calma e ler mais vagarosamente. Sobretudo, irmãos, há partes no Antigo Testamento tão explicitamente cheias de menções acerca do Evangelho e acerca da obra do nosso Salvador. Esse é o caso do livro de Isaías. E isso fica ainda mais fácil quando nós olhamos para os cânticos do servo. Em específico, o cântico que nós estamos olhando. Nós já ouvimos falar que esse cântico do Antigo Testamento, o quarto cântico do servo no livro de Isaías, é uma expressão muito clara do Evangelho de Jesus Cristo. E esse texto é tão conhecido, nós temos canções sobre esse texto, irmãos. E nós precisamos meditar profundamente neste cântico como um todo. É exatamente por isso que nós temos exposto esse cântico à luz das suas estrofes. Isso não significa que o cântico tem temas tão isolados assim em cada uma das suas estrofes. Na verdade, o cântico do servo sofredor, que começa no verso 13 do capítulo 52 e termina no verso 12 do capítulo 53, é um mosaico. É como se fosse um quebra-cabeça. E um quebra-cabeça não tão difícil assim de montar, meus irmãos. Um quebra-cabeça em que nós, juntos, podemos olhar as partes e nos encantarmos com as belas partes da imagem. Mas é verdade que em toda a imagem há uma parte central. E aqui no Cântico do Servo também. Os versos 4 a 6 formam então a parte central do Cântico do Servo. Essa estrofe, essa pequena estrofe de 3 pequenos versos demonstram como o servo exerceu um papel de substituto. Então nós temos que olhar para essa imagem toda do cântico e percebemos o que essa pequena porção, essa terceira estrofe nos ensina. Podemos dizer, irmãos, que essa pequena estrofe dos versos 4 a 6 encontram o seu sentido mais pleno na leitura do ritual de expiação do Antigo Testamento. Esse era um ritual bastante conhecido pelos judeus. Se você tiver curiosidade, você pode ler o livro de Levítico no capítulo 16. Mas o ritual era mais ou menos assim. O sacerdote tomava 2 bodes, um bode seria sacrificado no santuário e o segundo bode seria levado para o deserto. Mas antes de ser solto no deserto, o sacerdote então impunha as mãos sobre a cabeça do bode e confessava os pecados do povo de Israel. Depois disso,
o bode era solto. Ninguém mais saberia onde achar esse animal. Isso era um símbolo de como Deus esquecia os nossos pecados. Deus cobrava pelos nossos pecados, isso era evidente na simbologia do bode sacrificado, mas ele também se esquecia dos nossos pecados quando o bode era solto e levava para o deserto aqueles pecados que haviam sido confessados. Esse ritual simbólico de substituição, meus irmãos, era apenas um símbolo. Alguém precisava realmente cumprir um sacrifício que não precisasse mais ser repetido. Todos os anos o ritual da expiação era realizado. Todos os anos um bode era sacrificado e outro era solto no deserto. Aí, esse ritual que ficou conhecido como expiação fazia parte da concepção de perdão que havia na cultura do israelita do Antigo Oriente Próximo. A palavra expiação significa literalmente cobrir. O sentido aqui é que o bode substituía os pecadores e os cobria. Ele viria na frente para ele receber a justiça de Deus, a ira de Deus. Mas todos os anos isso precisava acontecer novamente. Alguém precisava vir. Alguém mais inocente precisava vir para morrer pelos nossos pecados, irmãos. O Novo Testamento nos ensina que o sangue de touros e de bodes não poderia remover pecados. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10, verso 4. Esse ritual era só então um símbolo daquilo que viria realmente acontecer. O Senhor estava preparando um cordeiro mais inocente do que aqueles animaizinhos que eram usados para substituir o povo simbolicamente. O Senhor estava preparando um servo muito inocente para assumir as consequências dos nossos pecados. E este é o servo de Isaías 53. Esse é o servo desse cântico e o servo que é descrito nesses versos. Nesses versos que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós somos apresentados a 3 formas nas quais o servo nos substitui. Em cada verso há uma forma que deve ser destacada e você deve então ficar com a sua Bíblia aberta e acompanhar comigo este texto. A primeira forma em que o servo nos substitui é assumindo as dores e enfermidades da nossa própria natureza. Essa é a primeira forma que o servo nos substitui. Ele assume. Substituição significa assumir algo no lugar de outro. Então o servo assume as nossas dores e enfermidades. Dores e enfermidades que são próprias da nossa natureza. Note que o verso 4 começa com certamente. Isso indica a certeza da leitura que aqueles que estavam dizendo faziam da obra do servo. Certamente o quê? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Perceba os 2 verbos, tomou e levou, que indicam voluntariedade. Ele não fez isso obrigado. O servo não foi pressionado por alguém para assumir as dores e enfermidades de alguém. Ele assumiu voluntariamente aquelas que são nossas dores e nossas enfermidades. Note, meus irmãos, que também há uma ênfase no nossas. As nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, Ele as tomou. Mas o que significa tomar as nossas dores e enfermidades? As palavras usadas aqui para dores e enfermidades podem significar tanto enfermidades e dores físicas, como também uma doença da alma, uma doença espiritual. A verdade, meus irmãos, é que esse texto aponta para essas 2 coisas indiscriminadamente. Cristo, aquele que é o servo, outrora profetizado por Isaías há cerca de 800 anos antes dele vir, é aquele que assume as nossas enfermidades e as nossas naturezas. E como ele faz isso? Assumindo a nossa própria natureza. O Filho de Deus encarna, irmãos. O Filho de Deus toma a nossa natureza. E não pense que ele toma a nossa natureza da mesma forma que foi a natureza antes da queda. Pelo contrário, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa.
Cristo obviamente jamais pecou, mas ele assumiu um corpo semelhante ao nosso. Ele herdou um corpo marcado por dores e enfermidades. É exatamente por isso que ele sentiu fome. É exatamente por isso que ele chorou e ficou angustiado e triste. O servo era visto como alguém frágil, porque ele assumiu uma natureza frágil. O Filho de Deus, o Deus Filho, encarnou e assumiu uma natureza não glorificada. Aliás, o verso 4 deixa isso bastante claro para nós, dizendo: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A palavra reputávamos aqui é considerávamos. Nós olhávamos para ele, como diz o verso anterior, e nenhuma beleza víamos. Irmãos, Cristo não nasceu em nenhum palácio. Não foi lhe dadas vestes reais, nem uma coroa de ouro. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Cresceu numa cidade pequenina. Depois foi morar em uma outra, da qual um dos seus apóstolos disse: pode vir alguma coisa boa de lá? De Nazaré? E mesmo que na vida adulta ele fosse um homem sábio, santo, piedoso, misericordioso, ele foi tratado com injustiça e não lhe ofereceram, meus irmãos, um trono. Na verdade, deram-lhe uma cruz e uma coroa de espinhos. Os judeus blasfemavam do Cristo crucificado, porque ele não veio em poder e glória, ele veio em fraqueza. Aqueles judeus e os romanos o levaram para a cruz, e os sacerdotes diziam: salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. E mais, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Eles consideravam-o como aflito, ferido de Deus e oprimido. Talvez os sacerdotes e os demais judeus que ali estavam, bem como os romanos, estivessem pensando: nossa, o que fez esse homem de tão grave para ser tão maldito por Deus desse jeito? Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Era isso que aquelas pessoas daquela época pensavam acerca do Redentor. Mas, irmãos, há quem pense isso ainda hoje. Há alguns que olhem e dizem assim: nossa, esse homem até pode ter sido justo, mas por que ele está sendo punido tão gravemente? Que mal ele fez? Isso parece cuidado, mas não é. É simplesmente uma consideração errada, tão grave quanto a consideração que o profeta está descrevendo aqui. As pessoas olhavam e viam como se Deus estivesse punindo a Cristo na cruz, ou punindo-o na sua vida. Mas isso é parcialmente verdade, irmãos. Qual seria então o erro deles? O erro deles talvez fosse pensar que ele estivesse sendo punido pelos seus próprios pecados. Mas não é isso que estava acontecendo. Ele estava sendo punido pelos pecados de outro. Cristo jamais foi enfermo de coração. Cristo jamais pecou. Mas ele assume a nossa natureza e sofre como se ele mesmo tivesse sido pecador. Irmãos, nós precisamos pensar em Cristo não só como o homem que foi julgado na cruz, e fragilizado na cruz, e morto na cruz, como se fosse pecador. A imagem do Cristo crucificado, demonstrada pela Escritura, deveria produzir em nós profunda humilhação. Porque não é só que ele não merecia aquilo. Nós merecíamos aquilo e ele estava no nosso lugar. Aquela cruz era nossa. Aquele sofrimento era nosso. Aquela enfermidade é nossa. Ele não deveria ter sido um homem de dores. Ele não deveria ter sido alguém que levasse as nossas enfermidades.
porque não pertence a Ele. É nossa, mas Ele levou. Isso aponta, irmãos, para duas verdades que a gente não pode esquecer de maneira alguma. Uma positiva e outra negativa. A primeira é que seja quais forem as dores que nós tivermos nesse mundo, dores ou enfermidades, nós não estamos sendo injustiçados. Nós estamos recebendo exatamente o que nós merecemos. Ele não. Se você olha e vê Cristo como seu substituto, você sabe que Ele não merecia aquilo, mas você merece. A gente vive dizendo que Cristo não merecia sofrer no nosso lugar aquilo que Ele sofreu, mas a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que a gente merece. E talvez porque nós tenhamos uma visão muito diminuta daquilo que Ele fez. Ele assumiu a nossa natureza sem merecer, e nós não gostaríamos de ter aquilo que a gente tem merecendo, porque nós somos injustos. Irmãos, essa realidade é uma realidade própria da nossa condição de pecadores. Nós merecemos isso. Nós não podemos esquecer, mas Ele não merecia. Você diminuirá a graça de Cristo na cruz em ter assumido aquilo que era seu, se você não tiver a consciência de que você merece tudo aquilo que Ele tomou para si mesmo em seu lugar. A segunda verdade que nós não podemos esquecer é que, embora nós mereçamos mesmo as enfermidades e as dores, e Deus não tenha nenhuma obrigação de agir com graça, sabe o que Ele fez? Ele agiu com graça. Ele tomou sobre si as nossas dores, irmãos, e tomou as nossas enfermidades. E o sentido mais profundo disso é que chegará um tempo em que nós não mais viveremos dores. Porque isso significa tanto as dores da alma quanto do corpo. Porque Cristo suportou as nossas dores e enfermidades, chegará o tempo em que nós vamos ser aliviados de todas as possíveis enfermidades que o nosso corpo pode sofrer. Porque Ele tomou aquilo que não era dele, mas era nosso. Nós receberemos aquilo que é dele, que é uma vida cheia de gozo, cheia de alegria, num futuro glorioso. Justamente porque Ele levou aquilo que era nosso, nós vamos receber aquilo que é dele. Eu queria falar com as crianças agora. Crianças, vocês já ficaram doentes, não ficaram? Não é muito ruim ficar doente? Não é? É muito ruim ficar doente. Mas sabe de uma coisa? Vai chegar um tempo em que aqueles que confiarem o seu coração em Cristo, aqueles que amarem o Senhor e confiarem nele, num futuro, eles nunca mais vão ficar doentes. É isso que Cristo fez. Você já imaginou, Sarinha, sem ficar doente? Hein, Gui? A gente nunca mais vai ficar doente, porque Cristo já ficou doente em nosso lugar. A gente não pode se esquecer disso. Irmãos, o verso 4 demonstra como o servo assumiu as nossas dores e enfermidades. E o 5 demonstra como o servo assume, mais do que isso, ele vai um pouquinho além. Ele assume as consequências de nossos desvios morais. O verso 4 fala da nossa natureza caída. O verso 5 aponta então para a razão da nossa natureza caída. Pense bem, uma coisa é você assumir as dores e enfermidades de alguém. A outra, diferente desta, é assumir a culpa de alguém. E a outra, mais intensa ainda, é assumir o ônus, o preço pela culpa de alguém. É exatamente isso que ele fez. No meio de 2022, eu tive que ir fazer um treinamento da Igreja Presbiteriana lá no Recife. Fiquei quase um mês lá no Recife. Meu carro ficou parado na garagem, em São Paulo. Não saiu do lugar. Quando eu chego em casa, depois de quase 30 dias, 25 dias mais ou menos, eu recebo uma notificação de que eu havia tomado uma multa de uma cidade que até então eu não sabia nem que existia.
Irmãos, a multa não era minha. Eu realmente fiquei indignado por levar a culpa de alguém. O que eu acho que aconteceu é que um guarda anotou rápido e pegou a placa errada e eu fui multado no lugar. Eu tive que pagar por um desvio que eu não cometi. Eu tentei recorrer, mas o processo foi indeferido. Eles não aceitaram a anulação e eu também não quis levar para frente. Assumi o ônus da culpa de alguém. Mas as consequências dos nossos pecados são muito mais severas do que uma multa de trânsito, irmãos. Além disso, para minha vergonha, embora eu não tenha tomado essa multa e tenha pagado injustamente pela culpa de outro, eu sou um infrator da lei de trânsito. Ando quebrando algumas leis e tomando algumas multas. Eu sou um infrator. Mas pense bem, eu que sou um infrator e sei, inclusive, que em outras ocasiões deixei de tomar multas que eu merecia. Fiquei indignado por ter tomado uma multa que eu não merecia, porque eu não era o culpado. Mas imagine Cristo, irmãos. As consequências das nossas transgressões são excessivamente mais severas. E elas são severas porque elas não são infrações cometidos contra um órgão de trânsito. Elas são infrações cometidas contra um Deus santo. E Cristo jamais cometeu qualquer transgressão, diferente de mim. E diferente de vocês, obviamente. Mas o texto diz no verso 5 que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Esses verbos traspassados e moído, irmãos, indicam a morte dele. O verbo traspassados é com frequência usado para se referir ao ferimento de alguém traspassado por uma espada ou por uma flecha. Ele foi traspassado, moído, destruído por causa daquilo que era nosso. As transgressões eram nossas, as iniquidades eram nossas. E há quem pense que essa justiça de matar alguém por causa dos pecados, ela é severa demais. Mas essa é uma visão fraca da grandeza e santidade de Deus, irmãos. O pecado cometido contra um Deus plenamente santo merece a morte. Então, depois de assumir a nossa própria natureza e as nossas enfermidades, o Cristo, o servo sofredor, assume as consequências dos nossos desvios morais. Ele assume a nossa culpa e o ônus da nossa culpa. Irmãos, isso é muito mais do que pagar a multa no lugar de alguém. Vocês sabem disso, muito mais. Ele morreu sendo perfeito por causa das nossas iniquidades. Olha o que diz o final do verso 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Perceba que os versos 4 e 5 estão relacionados. O verso 4 falou de dores e enfermidades, e agora ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O verso 5 está falando de cura, em dois sentidos, como o verso 4. Cura espiritual e cura física. Mas no verso 4 nós enfatizamos a esperança da ressurreição, que é a esperança de que um dia nós não mais sofreremos com as mazelas do nosso corpo, quando os nossos corpos serão então sarados. Mas o verso 5 vai além disso. Ele acrescenta algo relacionado à cura. Ele fala de paz. O que tem a ver paz com cura do corpo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, por causa dos nossos desvios morais, o que está enfermo não é só o nosso corpo. Nós estamos em uma constante inimizade com Deus. Isto é, se nós ainda não cremos em Cristo para a nossa salvação. Nós estamos, se não cremos em Cristo, diante de um Deus irado conosco. Diante de um Deus que não está em paz, diante de um Deus qual nós temos uma relação quebrada, se não confiamos em Cristo. Nós não estamos em paz com Ele, não estamos em paz de maneira alguma, porque os nossos desvios
não podem ser tolerados por um Deus santo, se não estamos em Cristo. Nós não estamos em paz com Deus, nós estamos em inimizade. Isso significa, então, que quando Cristo assume as consequências pelo nosso desvio, Ele reestabelece a nossa comunhão com Deus, Ele reestabelece a nossa paz. É isso que nós lemos na liturgia em Romanos 5, 1 e 2. Nós temos agora a paz com Deus por meio de Cristo. E isso também aponta para duas verdades. Uma negativa e outra positiva. A primeira, irmãos, é que isso demonstra que não é possível estar em um relacionamento com Deus em paz sem que Cristo seja o seu substituto. Não é possível. Então, isso implica que as pessoas no mundo que vivem falando que elas falam com Deus, que elas amam a Deus, que elas têm boa relação com Deus, elas são mentirosas. Deus não está em paz com elas. Deus está irado com elas. Irmãos, aqueles que não se apegam a Cristo, não confiam nele como seu substituto, não podem viver em paz com Deus. Não deixe que as pessoas se enganem. Não se engane. Se você não confia em Cristo para ser o seu substituto, você não tem paz com Deus. Ele está nesse exato momento irado com você. Mas essa é uma informação valiosa. É uma informação valiosa porque ainda há tempo de confiar em Cristo para receber perdão, para se arrepender dos pecados. Ainda há tempo de contemplar o amor do servo sofredor, amor tal que fez com que ele sofresse voluntariamente no lugar de pecadores como nós. Ainda há tempo. Queria de novo falar com as nossas crianças. Crianças, vocês sabem quando vocês fazem coisas erradas e vocês precisam ser disciplinados e castigados, não é? Vocês já tiveram que levar uma chinelada do papai e da mamãe. Mas sabe de uma coisa? Todas as vezes que nós desobedecemos, todas as vezes nós estamos desobedecendo a Deus. E não dá para pagar o pecado tomando uma chinelada ou ficando de castigo. Vai precisar de alguém para apanhar no nosso lugar. A gente sempre precisa de alguém para apanhar no nosso lugar. Vocês sabem por que vocês podem ser perdoados? Porque Cristo apanhou no lugar de vocês. E a gente não pode se esquecer disso. Porque quando a gente sabe que tem um irmão mais velho que apanhou no nosso lugar, a gente sabe que pode confiar nele. A gente sabe que pode contar tudo para ele. Porque ele é alguém que nos defende. Alguém que apanha no nosso lugar. Não se esqueçam disso, tá? Em segundo lugar, irmãos, isso também implica que a paz foi reestabelecida em Cristo Jesus, isso implica que nós temos comunhão com Deus já. A gente não precisa morrer para ter comunhão com Deus, irmãos. A paz já foi estabelecida. Nós já usufruímos dessa comunhão. Nós podemos orar, falar com Ele, nós podemos adorá-lo, servi-lo, podemos confessar os nossos pecados diretamente a Deus. Não precisamos de intermediários, porque Cristo reestabeleceu a paz. Ele nos substituiu na nossa posição de pecadores e inimigos e nos colocou em uma relação de santos e amigos. É isso que Ele fez. Desfrute da comunhão com Deus, irmãos, porque nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Desfrute da comunhão com Ele, porque ela é valiosa. Ela valeu o sangue do Cordeiro na cruz. Ele assumiu a nossa culpa, por amor, para reestabelecer a nossa relação com Deus. Não negligencie isso. Nós vimos no verso 4, que o servo então assume as nossas dores e enfermidades. E vimos o que isso significa também. Nós vimos também que ele assume as consequências dos nossos desvios morais, no verso 5. Mas agora, nos versos 6, há um terceiro ensino para nós. O servo também assume a nossa sentença diante do Senhor.
No primeiro momento, você pode pensar que isso é mais do mesmo. Afinal de contas, nós estamos dizendo que Cristo nos substituiu. E dizer que Cristo assumiu a nossa sentença diante do Senhor, irmãos, não é muito diferente realmente do que eu disse até agora. Mas o verso 6 apresenta uma ênfase especial. Esse verso começa dizendo que nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O profeta então menciona todos nós e cada um de nós. Isso indica a responsabilidade de cada um. Nós nos desviávamos pelos caminhos que eram reflexos dos amores idólatras de nosso coração. Nós estávamos perdidos. Essa era a nossa situação. Estávamos perdidos. Mas aí há uma ênfase especial no verso 6, irmãos. O final do verso 6 diz o seguinte: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que é diferente aqui que não foi dito antes? Inclusive a palavra iniquidade é mencionada. Em todos os outros casos, é-nos dito que ele nos substituiu, assumindo o ônus das nossas transgressões e iniquidades. Mas agora tem um acréscimo muito importante aqui. Agora o texto esclarece um pouco mais. O texto diz que o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez recair sobre ele a sentença. Vocês lembram que eu comecei o sermão mencionando um pouquinho sobre o ritual de expiação do Antigo Testamento? Aquele em que o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, confessava os pecados de Israel e depois o bode era solto. A linguagem que o texto está usando aqui é como se o próprio Deus fosse o sacerdote e Cristo a ovelha, em que ele colocasse a mão e confessasse os pecados do povo. Isso indica, irmãos, que quem está nos salvando é o Deus triuno. O Filho é voluntário em ser o próprio sacrifício, e o Pai voluntariamente oferece o Filho. Isso mostra que tanto Deus Pai quanto Deus Filho estão motivados em nos perdoar, porque eles estão operando a redenção. Mas por que eles fazem isso por pecadores como nós? Eles fazem isso porque nos amaram desde a eternidade, irmãos. Eles nos amaram. A doutrina da expiação não é, como muitos dizem por aí, uma doutrina fria e vazia de significado. Ela é uma doutrina onde o amor e a justiça de Deus se beijam, elas se encontram. O Deus Trino ama e assume a nossa redenção. Pai, Filho e Espírito Santo estão atuando na obra da redenção. Mas a gente não pode confundir as coisas. Quem está recebendo a sentença em nosso lugar é o Filho. Mas o planejamento é do Pai, que é executado pelo Filho pelo poder do Espírito Santo. Isso implica, irmãos, que essa obra realizada pelo Deus Trino não é menos do que perfeita. Não é menos do que perfeita. O próprio Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Na prática, isso significa então que Deus quis derramar a ira sobre o seu Filho. Mais à frente o texto vai dizer que o Pai agradou moê-lo, a mesma palavra que apareceu aqui no verso 5. O próprio Deus Pai está aplicando a ira sobre o Filho. O Filho se torna o objeto da ira de Deus por amor. Assim como o Pai faz recair sobre ele a iniquidade de todos nós, por amor. Isso significa que nós podemos dizer a mesma coisa que Paulo, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode confiar que Deus nos perdoa sempre. Sempre. Nós podemos desfrutar desse amor porque Deus nos perdoa sempre. Ele fez recair o preço das nossas transgressões e iniquidades sobre o servo. Você sabia que se você pagar uma conta e por algum erro da empresa voltarem a te cobrar e protestarem o teu nome, você pode receber uma indenização por isso. Ninguém pode cobrar a mesma conta 2 vezes. Isso é óbvio. Nós sabemos disso. Irmãos, mas
na justiça de Deus não existe falhas. E por que a gente acha que os nossos pecados às vezes são imperdoáveis? Ele já cobrou, tá pago. Tá pago. Ele não vai cobrar duas vezes. Cristo já pagou pelas nossas iniquidades. A sentença já recaiu sobre ele. A dívida está quitada. E Deus não vai cobrar de novo, irmãos. Não é preciso, foi suficiente o pagamento. Agora, é claro que isso não significa que você pode sair por aí pecando. É claro que não. E se você fizer isso e entendeu isso, eu tenho certeza que no final das contas você não entendeu a obra do servo. Porque afinal de contas, quem gostaria de viver do mesmo modo pelo qual alguém que te ama morreu para te libertar? Vou repetir. Quem gostaria de viver do mesmo modo pelo qual alguém que ama você morreu para libertar você desse jeito de vida? Não faria sentido. O ritual da expiação, irmãos, praticado pelos crentes do Antigo Testamento, ele se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Mas todos os anos os sacerdotes precisavam realizar esse ritual de expiação. Todos os anos a ira de Deus precisava encontrar um substituto novo para expiar os pecados deles. É curioso que eles não sabiam o que acontecia com o bode emissário. Era assim que o texto de Levítico chama, o bode que era solto no deserto. Esse bode não seria mais visto. O que será que aconteceria com esse bode? Não dá para saber. Talvez comido por algum animal, talvez morria. Não dá para saber. Por isso que eles precisavam realizar de ano em ano. Mas acontece, irmãos, que Deus enviou um Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e esse a gente sabe para onde ele foi. E o sacrifício não precisa ser oferecido de novo, porque ele venceu, ele se assentou no trono, e Cristo no trono, tendo vencido, pagado pelos nossos pecados, é a garantia que nós precisávamos de que o nosso perdão está consumado. Irmãos, não se esqueça, o servo de Deus, o Filho de Deus, o Deus homem, ele é a nossa expiação. Oremos. Ó Senhor, nós te louvamos, porque temos a segurança de que somos perdoados. É verdade, Senhor, que nós podemos transformar isso em libertinagem, se o nosso coração não for regenerado. Mas se o Senhor tiver regenerado o nosso coração, isso nos fará ainda mais encantados com o teu grande amor por nós. Senhor, que consolo é saber que o Senhor não reterá o perdão de nós, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Bendito seja o teu nome, louvado sejas, ó Deus Trino, pelo teu grande amor, pela profunda paz que temos, pelo consolo, pela graça. Quão grande amor é o teu, Pai, de ter enviado o teu Filho. Quão grande amor teu, ó Cristo, de ter se dado voluntariamente. Quão grande amor é o teu Espírito, de tolerar os nossos pecados e nos santificar, mesmo quando te entristecemos. Quão grande amor, ó Deus triuno, o único Deus, um Deus, Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te louvamos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.